E aí, galera? Boa noite a todos. E estamos aí na luta, falando, levando ao conhecimento dos patriotas aquelas informações que me chegam. Hoje, dia 22/4, que a nossa excelentíssima presidenta incompetente foi lá nos Estados Unidos, na ONU, fazer gracinha e querer falar mal do Brasil. Eu vi o comentário dela. Falou um bocado de merda, mas teve uma fala dela que eu achei importante. Quando ela se referiu ao Brasil, dizendo que no Brasil não haveria mais retrocesso. Tá aí, ó, dona Dilma falou bonito. Não vai ter mais retrocesso aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque o único retrocesso que tem aqui no Brasil é a senhora. A senhora é incompetente. A senhora é comunista. A senhora é vagabunda. A senhora não tem dignidade. A senhora não tem amor pelo Brasil. A senhora não tem respeito pela democracia. E vem falar em democracia, vem falar que o Brasil está dando um golpe. Quem deu o golpe foi a senhora, dona Dilma. A senhora quebrou o Brasil. A senhora conhece esse ladrão aí do Lula e essa corda de petralhas, de dinheiro na cueca, de corrupção para tudo quanto é lado. Aonde o PT passa, dá problema. Como diz um amigo meu, aonde tem PT tem putaria. E a senhora vem falar para mim democracia, que está lutando pela democracia. Os teus amiguinhos lá dos países comunistas falam em democracia, mas os países deles estão fodidos, quebrados, o povo passando fome, o povo sem direito a nada. Se a senhora pensa que vai conseguir implantar isso aqui no Brasil, está errado, não vai não. Sabe por que não vai? Porque o povo brasileiro é um povo de fibra, é um povo de honra, um povo de dignidade. Palavras estas que a senhora não sabe o que significa. A senhora não tem honra, não tem dignidade e não tem respeito. É uma pura de uma pilantra guerrilheira, lá dos Palmares, vagabunda, assassina. Agora, como que a senhora chegou no poder? Como é que o Lula chegou no poder? Sabe por quê? Porque os militares, na época de 64, eles fizeram o que tinham de fazer. Mas cometeram um erro. O erro chama-se anistia. Não deveria ter dado anistia. Deveria ter dado para cada um dos comunistas 7 palmos de terra. Tinha acabado com a ideologia e o fascismo desses comunistas que hoje estão no poder. A senhora estava lá em 64, Genuíno estava, Dirceu estava, Lula estava, aquele lá de Belo Horizonte estava também, e mais uma corjinha de vagabundos que hoje estão no poder. E chegaram como? Chegaram devido à anistia que deram a vocês. E que hoje, a partir do momento que os militares assumirem o Brasil, o que vai acontecer, com a graça de Deus, não vai ter anistia não, tá? Vai ter paredão, vai ter fuzilamento, vai ter pena de morte por crime de lesa pátria. Está na Constituição isso aí, dona Dilma. O Exército não assumiu até agora, porque o Exército, no meu entender, está dando um tempo para que a senhora cometa mais e mais crimes. Hoje a senhora pegou um avião do Brasil, colocou uma corja de comunista dentro, pago pelo dinheiro brasileiro, e foi para Nova York fazer gracinha. Mas foi muito bem recebida lá. O próprio povo americano está com saco cheio da situação. O brasileiro não aguenta mais ouvir a tua voz, não aguenta mais ouvir a tua dilmez, a tua ignorância e a tua prepotência. Então cai na real, dona Dilma. A senhora não é bem-vinda aqui no Brasil. Nós queremos a senhora
lá para Cuba, lá para Venezuela, lá para Bolívia. Vai para lá. Fica lá com teus amiguinhos lá, que eu garanto que nem falta nós vamos sentir da senhora, nem do Lula e nem do PT. O nosso propósito, dona Dilma, dos intervencionistas, não é derrubar somente a senhora, não. É limpar esse Congresso. É acabar com todos os deputados. Porque dessa corda de deputados, políticos, ministros, governadores, todos aí, senadores, se salvar uma meia dúzia é muito. É muito. Hoje, ao eu chegar em viagem, eu abri minha caixa de e-mails, inbox, e me deparei com vários e-mails, onde me perguntaram de forma ofensiva por que eu defendi Bolsonaro quando ele falou do herói de guerra Ustra. Eu dei a resposta aos e-mails na íntegra e vou dar a resposta aqui também. Ustra foi um herói de guerra. Se ele cometeu algum erro, dona Dilma, não foi ter. O erro foi não ter eliminado o comunismo de uma vez por todas. Para mim, ele é e continuará sendo um verdadeiro herói de guerra. Quanto ao Bolsonaro, ele fez muito bem em ter defendido, porque vocês vivem defendendo Che Guevara, vivem defendendo Marighella, estão querendo colocar no hospital de Maricá o nome de doutor Che Guevara. Esse vagabundo nem doutor é. Agora está lá doutor Che Guevara no hospital. Pegaram uma escola aqui no Brasil com o nome de Garrafa Azul Médici e colocaram Colégio Marighella. Estão tirando nossos heróis, os verdadeiros heróis, e estão colocando aqui no Brasil os comunistas como heróis. Ô AB, deixa eu mandar um recado para vocês. Vocês foram contra o Bolsonaro, especialmente o AB do Rio, foi contra o Bolsonaro por ter defendido Ustra. Agora, quanto a dona Dilma, está mudando o nome dos nossos patriotas, dos nossos heróis de guerra, que se vocês estão aí hoje, é porque aqueles heróis de 64 enfrentaram essa corda de comunista. Agora, por que vocês também não retrucam quando defende um comunista? Quando vai um vagabundo de um petista lá, e faz uma palestra lá no Senado, que aquilo ali é palestra, defendendo Marighella, defendendo os comunistas da vida. Aí vocês não vão falar nada? Agora, quando Bolsonaro fala de um herói de guerra, aí vocês vão contra o Bolsonaro, estão querendo caçar o mandato dele, mas não vai conseguir caçar. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro, ele é homem. Ele não é moleque. Ele foi criado num regime militar. Ele sabe o que é honra. Ele sabe o que é dignidade. Que vocês têm que aprender o significado dessas palavras. A nossa justiça está uma vergonha. Nosso judiciário, uma vergonha. A lei no Brasil só funciona quando é para defender bandido. Quando é para defender cidadão de bem, a lei não funciona. Que é um exemplo, o AB? Seu Lula está aí, roubando, matando, destruindo, ameaçando. Vocês não falam nada. O Supremo Tribunal, esses 11 ministros de togas, que nem eleito pelo povo brasileiro foi, porque estavam querendo colocar o Lula ladrão como ministro da Casa Civil. Que pouca vergonha é essa? Ainda bem que nós temos lá alguns ministros de honra. Dos 11 ali sobram uns 2, 3 ali de honra. O resto não aproveita. Está todos aliados ao petismo. O Brasil já está cansado do tal do ismo, petismo, comunismo, fascismo. Nós não queremos esse tal de ismo aqui.
Nesse ismo, nossas escolas estão sendo idiotizadas. Nossas crianças estão sendo levadas a ter pensamentos comunistas. Os professores, completamente analfabetos de pai e mãe em relação ao Brasil. Agora, ao comunismo, não, eles estão sendo doutrinados nisso. Nossos idosos sem remédios, morrendo de tédio nos hospitais do Brasil, sendo que os hospitais não têm recurso. Por quê? Porque para gastar dinheiro com vagabundo, o governo tem, mas para gastar dinheiro com o povo brasileiro, esse povo que paga uma carga tributária elevadíssima, não tem. E então eu pergunto, dona Dilma, qual a moral que a senhora tem para representar o Brasil no exterior? A senhora já arrebentou com o Brasil aqui dentro e agora está querendo arrebentar com o Brasil lá fora? Mais do que o Brasil já está arrebentado? Ô, dona Dilma, cria vergonha na cara. Larga a mão de ser vagabunda. Renuncia e se manda daqui. O povo brasileiro não quer você aqui nem como visita. Nem você, nem Lula, nem PCdoB, nem Petralha, nem nada. Dessa corjinha de vagabundo comunista, nós queremos fora daqui. Se vocês não quiserem sair, nós vamos tirar vocês daqui. O Bolsonaro hoje, ele me passou a informação que eu vou passar para vocês. Palavras do Bolsonaro. Abre aspas. Vou até ler aqui. Está aqui no meu celular. Ele mandou pelo zap para mim. Disse o seguinte. Palavras do deputado Jair Bolsonaro. Abre aspas. Peço a Deus que eu esteja errado. Fecha aspas. No ponto de vista dele, a dona Dilma foi na ONU para entregar 136 milhões de hectares de terra da Amazônia por um possível apoio do seu mandato. É o desmatamento zero que eles falam. É o triplo A, que foi debatido na Conferência de Clima em Paris, em dezembro de 2015. Segundo, o MST e o MTST está reforçando com milhares de haitianos em São Paulo para interromper rodovias em protestos contra o impeachment. O slogan deles, o Brasil irá parar. Isso aí nós já estamos ouvindo faz tempo. Agora, o Estatuto do Desarmamento deixou o povo à míngua. O povo não tem como se defender. Pensam que não temos, mas nós temos como nos defender. O Stedley, esse vagabundo que já deveria estar preso, o OAB manda prender ele. Ele está ameaçando aí as leis do Brasil. Ele está ameaçando a soberania nacional. Vai lá, OAB, manda prender ele. Vai lá, caça a liberdade dele, em vez de ficar enchendo o saco do Bolsonaro aí. Esse Stedley, que é o chefão do MST, disse que tem mais de 2.000 pontos no Brasil inteirinho para criar aqui uma guerra civil caso o impeachment passe. Agora eu uso as palavras do Bolsonaro. Tomara que ele esteja errado. Porque na situação que o Brasil está, onde foi aberta nossas fronteiras, nosso espaço aéreo, onde hoje tem milícias aqui de todos os países. Tem haitiano, tem indiano, tem boliviano, tem peruano, tem cubano. Tudo aqui dentro. Para quê? Tem haitiano aí recebendo Bolsa Família. Vai pra puta que pariu, cai na real. Ô brasileiro, vai ficar parado até quando? Outra coisa, gente. Outra coisa que veio também ao meu conhecimento hoje. Vi isso no Facebook. Hoje foi dado a estatística que no mês de março 118
118 mil desempregados no Brasil somente no mês de março. Somente no mês de março. E a tendência é aumentar. Agora, se nós, brasileiros, patriotas, que estamos vendo tudo isso acontecer e não vamos fazer nada, temos que fazer. Eu falei para vocês no vídeo anterior e vou repetir agora. Procure um advogado peitudo do saco roxo na tua cidade. Assine você e mais milhões e milhões de pessoas uma petição dirigida ao Comando Geral do Exército pedindo que seja cumprido o artigo 142 da Constituição do Brasil. Não importa se a tua cidade tenha exército ou não, mas que procure um advogado de peito e entre vocês da cidade, aqueles patriotas, aqueles que querem o bem do Brasil, assinem essa petição e mandem diretamente para o Comando Geral das Forças Maiores, das Forças Armadas. Façam isso. Todas as cidades brasileiras, façam isso, que vai ajudar muito a situação do Brasil. Outro ponto, não fiquem na dependência de Temer e de políticos. São todos eles farinha do mesmo saco. Se tem um político, ou melhor, dois, que merecem o meu respeito, é o Bolsonaro e o Caiado. Eles falam aquilo que tem que falar. Eles não mandam recado, não, eles dão recado. E Bolsonaro, meu amigo, pode se candidatar para presidente de 2018, que o meu voto você tem. E outra coisa, ainda faço campanha para você na internet de graça. Você pode mudar esse Brasil. Você pode. Agora, essa turminha que está lá, vai trocar 6 por meia dúzia. Hoje, um grande amigo meu, de uma determinada cidade, tinha uma rede de supermercado de 22 supermercados. E ele me procurou para me ajudar. Porque ele está quebrado. Ele quebrou. Simplesmente ele está numa situação hoje que ele não tem dinheiro nem para poder pagar os funcionários dele, os 250 funcionários que ele tem. Por quê? Por causa da crise. Essa crise não aconteceu, essa crise foi criada pelo PT para quebrar os pequenos, médios e grandes empresários, para que a China compre tudo aqui a preço de banana. Esse é o plano do PT. Fazer com que o Brasil vire República da China, onde implantar o comunismo aqui. E nós vamos ficar aqui parados até quando? Então, meus amigos brasileiros, patriotas, vamos agir. Se não temos lei, nós temos direitos. O Exército e as Forças Armadas estão em defesa do povo. Vamos nos aliar a eles. É isso que eu tinha que falar. Não esqueci do vídeo anterior a respeito do decreto assinado pela dona Dilma Malandra, o 8.715. Amanhã eu vou estudar esse projeto, decreto-lei, e vou falar sobre ele. Boa noite a todos, Shalom Adonai, que Deus nos abençoe. Bolsonaro, estou contigo. Caiado, estou contigo. Brasil, estou contigo. Vanderlei Maia, 100% Brasil, 100% intervencionistas. Que Deus nos abençoe em nome de Yeshua. Shalom e boa noite.